Vamos lá. A gente viu na aula passada sobre os sítios arqueológicos. Gente, lá encontra vestígios que são importantes para descrever como viveram os povos que ali habitaram, aquele sítio que é uma área limitada, delimitada, e ali habitaram povos no passado, civilizações, quer dizer, comunidades. E aí os arqueólogos tentam descobrir por meio de documentos históricos, que são vestígios ali, eles tentam descobrir como que esses povos viveram. Então, como que ele faz esse trabalho? É esse o objetivo da aula de hoje, a gente descobrir, quando você brincou de arqueólogo, quais as ferramentas que você usava? Você lembra disso, né? Espero que você ainda brinque de arqueólogo. Então, vamos lá. Página História, de grupo 5, página 242. Então, é isso daqui mais ou menos o trabalho do arqueólogo. Ele vai cavar, as ferramentas são diversas ferramentas, aqui não tem todas, até pincel ele usa. E aí ele vai encontrar, vai juntar peças, vai compor para fazer suas descobertas e preservar essas peças, que muitas vezes a gente encontra nos museus por aí. Então, resumindo ali, mas vamos detalhar. Gente, olha só. O objeto de estudo de um arqueólogo é muito diferente, embora ele também utilize documentos escritos, né, como livros e tudo, para ele fazer os estudos dele, para ele se situar, mas o objeto que ele realmente encontra, os documentos que ele estuda para descobrir, que são os registros dele, é muito diferente dos documentos escritos. Então, eles estudam o quê? Pedras, pinturas em rochas, vestígios de fogueiras. Olha, fogueiras, a gente descobre a maneira que eles produziam seus alimentos e do que eles se alimentavam. E ainda, você pode descobrir a época fazendo um estudo de uma fogueira. De povos que viveram muitos, mas muitos anos atrás, mesmo quando a gente, do jeito que a gente é hoje, ainda nem existia. Então, retiram, como que ele vai fazendo como que eles encontram esses vestígios, esses documentos? Eles vão retirando camadas de sedimento. Então, mas só que eles têm que retirar com muito cuidado para não destruir. Onde eles acreditam que seja um sítio arqueológico, onde eles já viu alguns sinais de que ali viveu civilizações do passado. Então, eles vão retirando sedimentos, rochas, terra, tudo que foi depositado e cobriu aquele sítio. Então, ele tem que tirar. Enquanto mais profunda a escavação dele, maior aumenta a chance dele encontrar esses vestígios. Então, muitas vezes, ele acampa, fica mesmo em acampamento quando é distante, e na maioria das vezes é distante de outros lugares, porque ali foi preservado. Se tivesse civilização, talvez nem descobrissem que ali viveu outros povos. Então, eles ficam acampados ali naqueles lugares, e às vezes eles ficam por meses ali acampados, procurando o tesouro, né? Que é um grande tesouro, eles acharem esses vestígios. Os vestígios são tesouros. Então, eles retiram as camadas e quanto mais se aprofundam nas escavações, maiores são as possibilidades de acharem solos com vestígios antigos. Todo o elemento encontrado é importante para ele reconstituir o modo de vida. Às vezes, a gente um pedaço, né? Quando a gente está e acha um pedaço de alguma coisa, para a gente não é nada. Mas para o arqueólogo, o pedaço pode ser a parte de uma grande descoberta. Então, o trabalho do arqueólogo, ele se divide em duas etapas. Uma delas é a pesquisa de campo. Gente, já estou aqui no livro de vocês, na página 243. Então, pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo é realizada lá nos sítios arqueológicos. Lá no sítio, então, vai ser escavação, encontrar, ele vai fotografar tudo, ele vai desenhar para registrar, ele vai filmar, ele vai gravar falas dele naquele momento
porque isso tudo, tudo que ele perceber quando ele está no sítio vai ser importante para a próxima etapa. Então, olha só, gente, o trabalho é árduo, muito árduo. Então, aqui eles estão encontrando, já quer dizer, escavaram, depois de muitos dias escavando, encontraram um esqueleto. Então, agora, eles têm que registrar exatamente a posição que esse esqueleto está. Eles têm que registrar cada traço. Para isso, o trabalho, olha, eles usam lupa, eles não podem sair tirando tudo dali. Então, até a posição é difícil, né? Usam pincéis para eles, porque cada detalhezinho, às vezes, ele pode perceber aqui que aqui houve uma luta, ou, sei lá, uma epidemia, algum sinal, tudo é importante para ele. Olha só, um fragmento que ele achou, ele deu importância, ele guardou, depois ele achou um outro, e aí ele tenta juntar tudo. Gente, quem gosta de quebra-cabeça tem grande chance de ser um arqueólogo, porque ele vai encontrando peças para montar um grande quebra-cabeça, que é descobrir com uma história, né? Investigador. Quem gosta de jogo também investigativo, aqui. Olha só, esse pesquisador, um arqueólogo, quando ele encontrou o crânio do povo de Luzia, lá em Minas Gerais. Então, lembra Luzia, aquela que foi lá para o Museu Nacional, que foi incendiado, que estragou o crânio. Mas aqui aqueles povos comprovou a origem dos povos nas Américas, e aqui é um deles, né? O crânio é igual ao crânio de Luzia. Aqui é o crânio de Luzia, que estava lá no museu, não está mais, pegou fogo. E aqui eles fizeram, com base nos estudos, no tipo de povos, eles conseguiram fazer uma obra artística, ali reconstruir o que imaginam como era a Luzia. Bom, mas aquele trabalho aqui todo já foi na segunda etapa, que é essa daqui, análise do material coletado. Então, tudo que eles coletaram, tudo que eles registraram ali no campo, no trabalho de campo, então agora vai ser analisado. Onde? É realizado em laboratórios e bibliotecas. Então, ali é uma outra parte muito minuciosa, muito detalhista, porque são os detalhes que eles vão conseguir desvendar a história. E aí requer muitos estudos de outros arqueólogos que registraram aí as suas descobertas para ver se assemelha, de onde que vem, enfim, eles conseguirem montar esse quebra-cabeça todo. Então, aqui, até a limpeza desse material, que já foi feita uma pré-limpeza lá no campo, mas aqui tem que ser muito detalhado, né? Com um trabalho muito minucioso para ela juntar tudo isso. E dependendo do registro que estiver, de como foi feito esse vaso, ele pode identificar que povo foi esse que viveu ali. Então, requer muitos desenhos, muita atenção. Olha, é um fragmento de madeira. Mas que tipo de vegetação que havia ali? Será que era floresta? Será que era agricultura? O que tinha ali nesse achado? Aí ele tem que registrar isso. Então, aparelhos, olha, parece até aqueles com motorzinho e tudo. E para medir registrar determinadas informações. Tudo muito detalhado. Isso é laboratório. Vamos lá. E a arte? Será que a arqueologia tem influência na arte? São trabalhos tão detalhistas, tão minuciosos para desvendar uma história. Mas e a influência na arte? Tem, porque muitos desses encontrados, desses vestígios que foram deixados, eles depois foram fabricados, não era com a intenção de se tornar um objeto de arte. Quando foi fabricado era para caça ou era para sobrevivência deles. Mas, de repente, ele hoje, né, depois do conhecimento que ele agrega ali,
ele se tornou uma obra de arte. E aí são encontrados em museus espalhados pelo mundo. Então, aí, a arqueologia possibilitou ao ser humano conhecer culturas de povos que viveram no passado. E objetos que não foram feitos com o objetivo de ser arte são considerados como, e há, inclusive, muitos deles expostos em vários museus pelo mundo. Então, vamos a alguns exemplos? Olha só, o Coliseu. O Coliseu, lá lá na Roma Antiga, o Coliseu, hoje, ele é um ponto turístico, ele é um patrimônio gigantesco de um grande valor, mas quando o Coliseu ele foi construído para ser um grande palco, um anfiteatro, que era um grande palco onde ocorria violentas lutas. Mas a população ia, tá? Do local, populações vizinhas iam para assistir o espetáculo, que eles achavam que era um grande espetáculo. Então, eram lutas entre gladiadores ou entre gladiadores com feras. Essas eram as mais violentas, com os gladiadores e feras. Então, pessoas que eram condenadas, às vezes por questões religiosas, elas se tornavam escravos e elas tinham que vir para lutar. E sempre terminava a luta com a morte de algum deles, dos opositores. Os escravos também eram obrigados a lutarem. Então, foi palco de muita violência. E ali havia uma hierarquia. Poderia estar aqui, a entrada era gratuita, mas 90 mil espectadores cabiam nesse anfiteatro e a entrada era gratuita, mas tinha toda uma hierarquia. As famílias que dominavam, que tinham poder, imperador, família do imperador, então ficava mais próxima da área de batalha. E assim ia seguindo essa hierarquia. Hoje ele está meio ameaçado, em ruínas, tem que passar por grandes reformas, vem passando. Mas vamos ver esse por dentro. Olha só. Então, ele modificava, ele foi palco, inclusive, de batalhas navais, porque isso daqui tudo poderia ser essa arena, poderia ser cheia de água, e as batalhas navais eram também de muita violência. E aqui, os escravos, os animais, eles passavam por esse subsolo, eles ficavam ali trancados até chegar o momento da luta, e tinha todo esse espaço aqui, isso aqui coberto, né, todo esse espaço para que ocorressem as grandes lutas. E aqui são os andares onde os espectadores ficavam. Eu faço que eu não gosto muito disso, não. Tem história, né? A arqueologia é uma área científica que se preocupa em compreender o passado das sociedades antigas por meio de registros e evidências antigas. Gente, então, arqueologia é ciência. Arqueologia é ciência. É uma ciência que estuda o passado para descobrir como as sociedades antigas viveram. Então, descobrir e preservar é função do arqueólogo, descobrir e preservar os patrimônios históricos. Então, vamos lá, alguns patrimônios. Mas quando eu falei que eu não gosto muito ali, é de observar o Coliseu. Eu tenho vontade de conhecer o Coliseu, mas eu sei que vai me provocar algumas reações, porque eu vou imaginar, quando eu olho para o Coliseu, é muita beleza, mas eu me imagino ali no meio e ocorrendo uma luta dessa. Aí, então vamos lá.
A grande esfinge, gente, essa esfinge, ela foi construída mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente já está em 2020 anos depois de Cristo. 2020 anos. Então, vocês vão somar 2020 anos depois de Cristo, mais 2.500 antes de Cristo, para vocês saberem a idade da esfinge. Bem antiga. Ela passou por muitos anos, por milênios, coberta de terra, de sedimentos. E aí ela foi descoberta, um grande sítio arqueológico. Ela foi descoberta no ano de 1925. Então, imagina aí, os talvez bisavôs de vocês estavam jovens quando ela foi escrita, quando ela foi descoberta. Muito linda. Lá na península, quer dizer, na Ilha de Páscoa, lá no Chile. Talvez esse sítio, talvez eles sejam mais longe de locais habitados. Mas ele tem mais de 600 moais. Moais são essas esculturas gigantes em pedras. E esses aqui não têm a perna, mas tem alguns que já têm até as pernas. Elas registram o quê? Cada tipo de... Tem muitas hipóteses. Então, cada tipo de moais, cada grupo de moais, eles podem ter sido construídos por povos diferentes. Mas, enfim, aqui eles ficam voltados de costas para o mar e de frente para o que eles acham que era a comunidade, que era a aldeia, não sei. E eles acreditam que eram protetores, que eram líderes que foram mortos em batalhas tentando proteger os povos. Acredito que seja isso. Então, por isso, eles foram construídos de costa para o mar, que era de onde vinha o inimigo, e voltadas para onde estava a população. E com o objetivo de proteger, além de ser uma homenagem a esses líderes mortos, ela ainda estava ali para proteger esses povos. Acredita que seja isso. Então, esse daqui é um dos, né? São os 15 moais e eles ficam enfileiradinhos, eles foram descobertos desse jeitinho, enfileirados lá na Ilha de Páscoa. Foram construídos pelo povo Rapa Nui. Gente, eu tenho vontade de conhecer. Tem estátuas de até 4 metros de altura. Imagina a dificuldade para fazer. E talvez, né, fico imaginando os mais altos, né, que vocês veem que tem diferença, talvez os mais altos eram os líderes mais poderosos. Então vamos agora para as atividades. De acordo com o texto da revista Ciência Hoje das Crianças, os arqueólogos são cientistas que estudam documentos escritos, que estudam documentos diferentes, muito diferentes dos documentos escritos. Quais documentos são esses? Então, tem uma alternativa aqui que tem documentos que são muito diferentes dos documentos escritos. Esses são os documentos estudados pelos arqueólogos. Complete o texto com as palavras do quadro a seguir. Campo, registro, arqueólogo e coletado. Você vai completar de forma adequada. No 3, você considera importante o trabalho do arqueólogo? Justifique a sua resposta. Aí não tem resposta aqui no texto, não. É importante? Você considera importante? Por que é importante? Encaixe no diagrama as letras que formam as palavras a seguir. E aqui são palavras de tudo que a gente estudou nesse texto. Antiguidade, busca, né? A busca dos arqueólogos, os ossos que são vestígios, são documentos que eles encontram, os mistérios que são desvendados, a pesquisa que é feita, as escavações
para eles encontrarem as mais diversas relíquias que foram deixadas. Então, aqueles objetos deixados por aqueles povos são objetos, são registro, né? O documento que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, então deixaram ali para a gente, e aí a gente consegue desvendar então o passado por meio desses objetos. Isso, quem faz esse trabalho é o arqueólogo, dono de grandes descobertas, que investe, né, seu tempo para realizar grandes descobertas. Então vamos lá. Fácil, gente. Olha só. Uma palavrinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e que tem um A na segunda letra. Passado. Então assim você vai encaixando todas as palavras. Gente, finalizo aqui a aula de história com um relógio que marca o tempo, num túnel, que é isso, a arqueologia. Ela nos leva no tempo muito distante, muito passado. É importante a gente descobrir isso, né? Às vezes a gente vê algumas falas assim, passado não importa para quem tem um bom presente. Gente, se você tem um bom presente hoje, é porque você aprendeu muito com as sociedades antigas. Porque às vezes você nem sabe, mas isso foi passado até chegar nesse presente. Então, o passado é importante e a gente deve ficar muito atentos às histórias que revelam o passado. Beijo grande.